A informação é importante e eu preciso trazer para você, torcedor do Timão. O Corinthians espera ainda nessa janela uma proposta milionária por um de seus atacantes. Valor esse que será repassado para os próximos reforços, que está chegando ainda, quem sabe, nessa janela atual até o dia 2 de setembro. É um problema, mas também uma solução, e eu vou trazer para você. E Dorival aqui, olha, alerta sobre risco de rebaixamento, né? E também tá deixando isso aí, né, na panela de pressão a situação do próprio treinador. E também, olha, torcedor do Corinthians é condenado, né, à prisão por arremessar aquela cabeça de porco lá naquele jogo contra o Palmeiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu canal Planeta Corinthians. Te convido, olha, para se inscrever aqui no canal, ativar suas notificações. Se você é torcedor do Timão, torcedor fiel, deixa o seu like aqui e vem comigo que é muita informação a partir de agora na sua telinha, tá? Se liga só aqui, olha, a primeira que eu quero disponibilizar para você é essa aqui, olha. Torcedor do Corinthians, tá? É condenado à prisão por arremessar cabeça de porco em clássico. Meus irmãos. No dia 4 de novembro de 2024, né? O Corinthians bateu o Palmeiras por 2-0 na Neoquímica Arena. E uma cena, né, da torcida tomou repercussão mundial. Uma cabeça de porco foi arremessada, né, para dentro do gramado. Pelo ato, né, segundo as investigações da polícia e do Ministério Público, Osni Fernando Luiz, de 36 anos, foi condenado à prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo, né? A informação foi divulgada pelo All Sports, né? O regime semiaberto é quando o condenado pode realizar atividades obrigatórias mediante um bom comportamento, como trabalhar ou estudar durante um período, mas retornar à cárcere no restante do dia. É um meio termo, né, entre regime, né, fechado e regime aberto. No fechado, o preso fica exclusivamente na unidade prisional, enquanto no aberto ele tem uma liberdade maior para exercer outras atividades que não sejam obrigatórias, né? A prisão vem pelo arremesso ter sido ali considerado uma atitude contra a paz no esporte. Pelo juiz Fabrício Realize, né, Zia, né? Dizendo que, de forma simples, a justiça condena o torcedor por ter incitado a violência, né, da torcida rival. A condenação também foi feita contra as contrariedades, né, nas versões prestadas por Osni. Tá aí, pessoal. Torcedor do Corinthians condenado, né? Mas tantas outras atitudes acontecem aí fora do Brasil e não que essa não seja uma das melhores, né? Mas a justiça tem que ser rigorosa com tudo que acontece, inclusive com atitudes contra o próprio Corinthians também, sabe? Que muitas vezes passam despercebidos, né? Mas vamos deixar isso aí na esfera da justiça, que é melhor. Olha, outra informação importante que eu quero trazer para vocês é essa aqui, olha. Dorival reforça, né, o alerta para rebaixamento no Brasileirão e reconhece dificuldades no Corinthians. Tá aqui, olha. O Corinthians chegou ao 6º jogo sem vitória no Brasileirão, ao perder para o Bahia por 2-1 na Neoquímica Arena, né? Dorival Júnior falou sobre a possibilidade de abrir mão do brasileiro para focar na Copa do Brasil e reforçou o alerta rebaixamento, né? Que segue ligado no clube. Olha, abre aspas para o Dorival. Nós nunca desligamos. Pode ter certeza disso. Nós nunca desligamos. Nós estamos atentos a tudo. Nós estamos procurando, né, todo tipo de correção possível, buscando melhorar a todo momento, variando as formações. Iniciou ali a coletiva e ele complementa, olha, nós estamos fazendo de tudo que está, né, ao nosso alcance. O que eu vejo assim é uma aceitação, um entendimento, mas ainda nos falta o resultado. E isso tem nos tirado reais possibilidades de estarmos bem melhores do que nesse momento que estamos, né? Reforçou o técnico ao citar resultados negativos no Brasileiro, né? Que o time já não vence há 6 jogos. Enquanto no Brasileiro o Corinthians ocupa a 14ª posição com 22 pontos, né? 3 do Z4. Na Copa do Brasil o time enfrenta uma realidade diferente. Após conquistar 2 sólidas vitórias contra o seu maior rival nas oitavas da competição, o time enfrenta o Atlético Paranaense pelas quartas de final. Só que, claro, né?
antes desse confronto, né, contra o Atlético Paranaense, o Corinthians tem esse aqui, né, que é o confronto contra o Vasco, né, no dia 24 agora. Então, tá aqui, olha, os próximos jogos do Corinthians, tá? Tem esse confronto pelo Brasileiro, tá certo? No próximo dia 24, às 16 horas. E só depois aí, na semana que vem, né, tem esse jogo fora de casa na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Corinthians que precisa, claro, né, voltar a buscar, né, possibilidades de se reorganizar, né, principalmente mentalmente. Depois de resultados negativos ali contra Juventude e contra o Bahia, Dorival Júnior vem sendo muito pressionado internamente por bons resultados. Tanto, né, a direção do Corinthians que busca essa situação, como também, né, o próprio torcedor que cobra que o Dorival Júnior consiga extrair mais. Aí, Dorival Júnior faz o quê? Vai botar culpa na direção, culpa nos reforços. Mas, se você olhar direitinho, desde quando o Dorival chegou, quais foram, assim, as expectativas de melhora reais? Uma oscilação que vai em cima e vai embaixo muito rápido. Quando se tem a felicidade de se classificar das oitavas de final, né, da Copa do Brasil, de forma realmente acachapante contra os grandes rivais da história do clube, do outro lado, perde 2 partidas, né? Uma contra o Juventude, que está lá afundado na zona de rebaixamento, e outra contra o Bahia, dentro da Neoquímica Arena, depois de toda essa repercussão aí sobre essa contratação aí do menino da base. Então, é isso que acontece, tá? O Corinthians precisa se ajustar e, principalmente, o Dorival precisa dar uma cara para esse time. Pessoal, olha, vamos tratar agora aqui a respeito de saída, né? Mercado da bola do Corinthians, porque isso é o noticiário do momento, tá? Se liga aqui, olha. Héctor Hernández não faz mais parte dos planos do Corinthians. Contratado em agosto do ano passado, o atacante tem vínculo até dezembro de 2026, mas o clube já reconhece internamente que errou na aposta pelo espanhol. Sem ser relacionado desde o empate contra o Cruzeiro em 23 de junho, Héctor não entra em campo desde o dia 12 do mesmo mês, quando foi titular diante do Grêmio em Porto Alegre, né? Um pouco antes da pausa para o Mundial. E aí você vê que realmente ele já não está mais ali no radar do Corinthians, né? A comissão técnica de Dorival Júnior não conta mais com o jogador e mesmo em meio aos desfalques ele deixou de ser opção. O Corinthians já o colocou no mercado, mas ainda não recebeu propostas para negociá-lo, né? Então, assim, as informações que surgem de bastidores é que o Corinthians espera ainda assim, tá? Hoje, eu gravo esse vídeo no dia 18/8. A janela fecha no dia 2 de setembro. O Corinthians busca uma possibilidade, tá? De tentar, né? Buscar ali um time para encaixar e receber alguns milhões, para que esses milhões sejam gastos em alguma contratação que o Dorival Júnior está pedindo para alguns setores específicos. Então, é de se assustar, né? Um jogador que já teve ali passagens pela Europa, rodou em alguns clubes importantes, mas hoje nem sequer é mais relacionado pelo Corinthians. Que situação, hein? Mas Dorival Júnior já optou, não quer mais utilizar o jogador e agora está no mercado de transferências aí, disponível para outros clubes. Basta saber se o Corinthians vai conseguir vender, porque quer realmente alguns milhões por esse atleta, que está em baixa, né? E vender nessa situação é muito pior. A valorização do próprio jogador vai lá para lama, né? Mas é dinheiro entrando. Se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações, deixa seu like, tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Timão aqui no seu canal Planeta Corinthians. Tamo junto, grande abraço.